Boa tarde, seja bem-vindo ao novo canal e seja bem-vindo a mais um programa Tempo de Saúde, como sempre com a companhia do Dr. Dinis Carmo. Boa tarde, doutor. Olá, Fátima, boa tarde também aos telespectadores. Hoje continuaremos o tema que deixamos um bocadinho pendente, digamos, no último programa para falar da atividade sísmica vivida nos últimos tempos na Ilha dos Açores e voltaremos então às doenças degenerativas associadas à coluna, que nos é tão importante, não é? Sim, exatamente. Nós realmente tínhamos ficado de falar das doenças degenerativas da coluna cervical e, para começar, deixe-me dizer-lhe que este tema já foi abordado aqui no canal quando nós falámos das hérnias discais e, sobretudo, do canal estreito. Sim. Eu, aliás, voltei a trazer um diapositivo que foi na altura apresentado, o canal estreito vertebral, onde eu, na altura, disse que era mais frequente na coluna cervical e na coluna lombar e que era também a causa mais frequente de cirurgia em pessoas com mais de 65 anos. E então pode-me você perguntar, então, e agora vamos repetir aquilo que já dissemos? Não, isto foi só para reavivar a memória, não é verdade? Foi reavivar, vamos realmente falar do mesmo assunto. O que é que vamos falar em concreto? Mas vamos falar em concreto de alguns aspectos que ficaram por dizer no último episódio do novo canal. Porque repare, quando eu efetivamente falei do canal estreito vertebral, eu foquei mais no canal estreito lombar. E porquê? Olha, primeiro porque sou ortopedista e realmente o canal estreito lombar tem mais tendência para aparecer no consultório, mais frequente aparecer aos ortopedistas, de maneira que espero que ninguém me leve a mal de puxar a brasa à minha sardinha. Depois porque, na verdade, a maior parte dos casos, pelo menos daqueles casos que levam o doente à cirurgia, são aqueles que estão localizados na coluna lombar. O que não deixa de ser surpreendente, e é surpreendente, a meu ver, por duas razões. É que, conforme as pessoas também poderão apreciar no segundo diapositivo que nós trouxemos, as vértebras cervicais são muito mais pequenas que as vértebras lombares. O que quer dizer que o espaço disponível para a medula, a nível das vértebras lombares, é muito maior do que na coluna cervical. Eu, aliás, para as pessoas terem uma ideia, eu posso lhe dizer que o espaço disponível para a medula a nível da última vértebra cervical, ou seja, da C7, é nem mais nem menos que a grossura do meu dedo mindinho. Portanto, repare bem que não há aqui muito por onde realmente expandir. E depois acontece também que a carga nervosa da coluna lombar é muito inferior à da coluna cervical. E o que é que eu quero dizer com a carga nervosa? É que, repare, os nervos, como toda a gente sabe, portanto, vêm do crânio, entram na medula e depois vão saindo e vão se espalhando pelas várias partes do corpo. De tal maneira que, quando a medula chega à coluna lombar, aliás, quando ela chega ao nível da primeira e segunda vértebra lombar, o chamado nível L1, L2, a medula, aliás, acaba aí e a partir daí para baixo já só há as raízes nervosas que se dirigem para os membros inferiores, para as pernas. Portanto, seria de esperar que o canal estreito cervical fosse muito menos bem tolerado pelos doentes do que o lombar. Mas a verdade é que, pelo menos aquilo que me diz a experiência, e porquê é que eu digo que é a experiência? Porque realmente eu não conheço nenhum artigo, e repare que isto pode ser apenas falta de conhecimento da minha parte, mas dizia eu que eu não conheço nenhum artigo que tenha realmente se tenha debruçado sobre este aspecto em particular. Pelo que os dados que eu tenho da experiência profissional de quase 40 anos é que realmente as pessoas são muito mais operadas por causa do canal estreito lombar do que do cervical. E há algum motivo para isso acontecer na sua perspectiva, doutor? Olha, como lhe disse, isso não sei, quer dizer, os motivos são desconhecidos. Não há características. E pelas razões que eu lhe digo até são surpreendentes, não é? Porque teoricamente deveria ser ao contrário, exatamente por aquilo que eu acabei de dizer, menor dimensões da vértebra cervical, maior carga nervosa, mas a verdade é que isto parece que é o que se passa na realidade. De maneira que nós hoje vamos concentrar mais na chamada mielopatia cervical degenerativa, como está no terceiro diapositivo que nós trouxemos, o que é um palavrão, no fundo, para dizer o que é mielo,
diz respeito à medula, e patia, portanto, é um sufixo, como a maior parte das pessoas sabem, quer dizer doença, portanto, é um sufixo de origem grega, que quer dizer doença. Repare que até nós, quando dizemos simpatia, etimologicamente, sabe, porque a palavra simpatia vem de sim e patia, e que quer dizer, digamos, uma certa empatia pelas doenças dos outros. Etimologicamente é isso, quer dizer a palavra quer dizer que simpatia. simpatia era uma doença também, mas não. Não, digamos que será, digamos uma simpatia, passa o pleonasmo, pelas doenças dos outros. E o que é isto da mielopatia cervical? A mielopatia cervical, degenerativa cervical, porque está localizada na coluna cervical, e degenerativa porque tem a ver com as doenças degenerativas, vulgo artroses. Ou seja, há outras causas para a mielopatia cervical degenerativa, mas a verdade é que de longe, de muito longe, a causa principal, daí que eu não me vou referir a mais nenhuma causa, são efetivamente as artroses. E o que esta situação tem de muito particular é o seguinte, é que reparem, há aqui uma coisa que também não deixa de ser um tanto ou quanto curiosa, e que é o seguinte, sabe que não é infrequente as pessoas aparecerem, por exemplo, no consultório e virem-me com este tipo de discurso. Doutor, eu venho cá porque, olha, eu ando aqui com umas dores nos ombros, dói-me o braço, eu às vezes até parece que as mãos andam assim, parece que dos dedos meio esquisitos e tal. Bem, mas eu sei que tenho uma hérnia discal. Aqui eu pergunto, mas hérnia discal cervical? Não, é cá embaixo. Ora, repare, os nervos descem e não sobem. Portanto, as hérnias discais lombares não vão afetar os membros superiores. Isto é praticamente uma impossibilidade. Teoricamente poderia ser possível por um mecanismo qualquer reflexo, mas na prática isto não acontece. Agora, o que acontece é o contrário. Porque repare, é que se os nervos das pernas não tornam a entrar outra vez dentro da medula para ir para os braços, a verdade é que como nós acabamos de dizer, todos os nervos que vão para as pernas primeiro têm de passar na cervical. Sim. De maneira que acontece muitas vezes, portanto, no canal estreito cervical ou na mielopatia cervical degenerativa. Aliás, é um aspecto característico, para além daqueles sintomas que nós já falámos há 15 dias ou 3 semanas, portanto, que são as dores de cabeça, as tonturas, as faltas de equilíbrio, problemas a nível do pescoço, alterações da sensibilidade a nível dos dedos, dificuldade em a pessoa executar pequenos, portanto, aqueles chamados atividade fina dos dedos, como seja escrever, apertar os botões da camisa. As pessoas começam muitas vezes também a ter problemas de desequilíbrio e de dificuldades em andar. Aquilo que, como também está resumido no diapositivo que trouxemos, aquilo que se chama a marcha atáxica. E o que é isto, a marcha atáxica? É a pessoa andar como se estivesse meio embriagada. Porquê? Porque a pessoa tem uma certa dificuldade do equilíbrio, em perceber onde estão as pernas, e, portanto, naturalmente, instintivamente, a tendência é as pessoas afastarem as pernas na medida de maneira a poderem aumentar, digamos, a sua base de apoio. E depois andam com aquele andar tipo pato, que muitas vezes os leva a também começar a utilizar primeiro uma bengalinha para se poderem equilibrar, mas que depois, com a progressão da patologia, essa bengalinha muitas vezes pode passar a uma canadiana ou até a 2 e, em casos extremos, inclusivamente até na incapacidade para andar. Ora, o que é que causa a mielopatia, doutor? Como eu disse, na esmagadora maioria dos casos é a compressão da medula, porque como os bicos de papagaio, a espondilose, quer dizer, começam a estreitar o canal começa a ficar mais estreito e, portanto, os nervos começam a ficar apertados e deixam de poder trabalhar normalmente. Sim. É isso que causa a mielopatia, daí ela se chamar degenerativa ou compressiva, que também é outro nome que pode ser dado a esta afecção. Agora, repare, esta doença muitas vezes também é muito traiçoeira, porque além de ser um pouco difícil, digamos, das pessoas perceberem instintivamente, digamos assim, que têm um problema nas pernas por causa da cervical, mas isto também pode induzir os médicos em erro. Porque se você se recordar aquilo que eu lhe acabei de dizer dos problemas do equilíbrio, da falta de sensibilidade nos membros, etc., também são exatamente os mesmos sintomas do canal estreito lombar. Ou seja, se os nervos estiverem apertados a nível da lombar, são sintomas mais são gerais. Sintomas muito semelhantes. E ainda por cima, o que é que pode acontecer? É conforme eu também já disse várias vezes aqui no canal,
Infelizmente, ninguém está proibido de ter 2 ou 3 ou até mesmo 4 ou 5 doenças ao mesmo tempo. Sim. E acontece com frequência as pessoas terem um canal estreito lombar e também terem um canal estreito cervical. Aliás, o que até é de admirar é como é que isto não acontece mais vezes, atendendo a que o indivíduo é o mesmo, o ADN é o mesmo, a coluna é a mesma e, portanto, às vezes o que é de estranhar pode levar à outra. é como é que, efetivamente, às vezes a pessoa consegue ter um segmento da coluna tão estragado, tão deteriorado, e os outros ainda muito conservados. Portanto, eu como médico, isto a mim é que me admira. Isto pode dificultar, de certa forma, o diagnóstico, não é? Olha, isto pode dificultar muito o diagnóstico. E, aliás, eu até para lhe mostrar isso, trouxe um caso que irei mostrar de uma senhora que me veio consultar muito recentemente e que me veio consultar não por causa da coluna, mas por causa do ombro. Ela veio-me consultar porque tinha dores no ombro. Só que eu, depois de examinar, rapidamente cheguei à conclusão de que, com toda a probabilidade, a razão das queixas não estava no ombro, mas na coluna cervical. De maneira que perguntei a essa minha paciente se não tinha nenhum problema na coluna cervical, se já tinha feito alguns exames, já tinha, enfim, examinado de qualquer das maneiras a coluna cervical. Ele disse, não, o meu problema não é na cervical, o meu problema é na lombar, eu até já fui operada. Portanto, eu até já tenho aqui uns parafusos, tenho aqui umas placas, eu já fui operado a um canal estreito lombar. De maneira que eu imediatamente pedi à senhora, portanto, um raio-x da cervical. Esse raio-x da cervical trouxe para os telespectadores verem e do lado direito juntei uma mesma radiografia cervical também feita há pouco tempo de um outro meu doente que tem 65 anos, sendo que esta minha paciente tem 63, é 2 anos mais nova. E eu acho que se as pessoas olharem para as radiografias e compararem, creio que não é preciso ser ortopedista nem sequer médico para perceber as diferenças enormes que existem de uma radiografia para a outra. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, com toda a probabilidade, esta minha doente tem um canal estreito cervical. Eu mandei-lhe fazer uma ressonância magnética, ainda não vi o resultado, porque, como acabei de lhe dizer, este caso foi muito recente, mas não ficaria absolutamente nada surpreendido se esta senhora necessitasse de fazer à coluna cervical a mesma coisa que fez à lombar e que foi aquilo que nós também iremos ver num diapositivo e que em inglês se diz o PLIF quer dizer Posterior Lumbar Internal Fixation, traduzido para português, fixação interna da coluna lombar. Portanto, isto no fundo o que é que acontece? Acontece que foi preciso fazer uma descompressão, como também é visível na radiografia, mesmo depois da operação, consegue-se perfeitamente ver que há uma grande desorganização da coluna lombar desta minha doente e, portanto, isto teve de ser estabilizado com umas prótesezinhas intervertebrais, com parafusos e com placas. Pronto, a boa notícia para a minha doente é que a operação está muito bem feita. A má notícia é que há uma alta probabilidade dela necessitar de fazer o mesmo tipo de intervenção também à coluna cervical. Na cervical. Estes tipos de casos acontecem mais a partir dos 65 anos, tal como referiu? Sim, isto é uma doença da terceira idade. Ninguém com 20 ou 25 anos tem canais estreitos. A nível da operação, há alguns constrangimentos que estejam associados à idade ou nem por isso? São operações fáceis de se fazer? Olha, eu operação fácil não conheço nenhuma. Sim, na verdade... Sabe que nós na semana passada estivemos a falar dos Açores e eu nos Açores tive um grande mestre. E esse grande mestre foi grande mestre por 3 razões. A primeira é porque ele era mesmo grande, ele era muito alto. A segunda é porque realmente era um grande mestre. E a terceira, porque já lá diz o nosso povo, candeia que vem à frente alumia 2 vezes. E sabe que ele ainda era do tempo em que o médico era tudo, os médicos eram licenciados ou formados em medicina e cirurgia. O Dr. Hélio Flores Brasil também operava, na altura, aliás, quando eu o conheci já não fazia muito, porque já havia cirurgiões suficientes na ilha para tratarem desse aspecto, e ele remeteu-se àquilo que gostava mais, que era a medicina, mas era uma pessoa que tinha uma grande experiência cirúrgica. Eu estava a começar, de maneira que eu perguntei-lhe ao Dr. Hélio, qual é a operação mais fácil de fazer? Porque, naturalmente, eu estando a começar, queria começar pelo mais fácil. Claro. E ele disse-me isto, é a apendicite. Então, e na sua opinião, qual é a operação mais difícil de se fazer? É a apendicite. De maneira que está a ver que daqui eu dizer que nenhuma operação é fácil. Sim. Naturalmente que estas operações têm riscos
E eu, aliás, acerca disso, se me permite, eu vou só chamar a atenção ainda para um pormenor destas mielopatias cervicais e depois vou-lhe contar um caso de um doente que não chegou a ser operado, portanto, à cervical, e já lhe vou dizer, já lhe ver o que é que aconteceu. Queria eu dizer e pedia para a produção apresentar o nosso último diapositivo, que uma das coisas que também leva a muita confusão é que apenas 20% dos doentes que têm este problema na cervical têm uma progressão da doença linear e progressiva, não é? Porque todos os outros, e que portanto serão quase 80%, o que acontece é que a doença progride por escadas, quer dizer, há períodos de alívio, onde parece que realmente a pessoa parece que está a melhorar, e muitas vezes estes períodos de remissão, ou pelo menos de estabilização, podem-se manter por semanas, meses ou até mesmo anos. De maneira que, repara, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, por exemplo, o doente vai ao meu consultório e digo-lhe, olha, o senhor tem este problema, precisa de ser operado. Como ser operado ninguém quer, ainda por cima, operações desta magnitude. É adiada a situação, é adiada. demora. Isto também, temos aquele ditado português muito conhecido, não faças hoje aquilo que podes fazer amanhã. É verdade. É assim que se diz, não é? Faz hoje não o faças que... hoje aquilo que podes fazer amanhã. Agora também fiquei confusa. Agora consegui baralhá-la. Pronto, de maneira que, evidentemente, há uma certa tendência para as pessoas, digamos, adiarem este tipo de intervenções e, entretanto, é legítimo, compreende-se que a pessoa vá tentar alguma forma de tratamento alternativo, seja ela a santa padroeira da fisioterapia ou qualquer outro tratamento alternativo que está hoje em dia na moda. E o que é que acontece? O doente melhora. E, portanto, porque faz parte da história natural da doença, claro, do processo habitual da doença. E isto, evidentemente, leva a pessoa a pensar, compreensivelmente, que ela melhorou por causa do tratamento que foi instituído. E o que é que isto tem de negativo? A única coisa que isto tem de negativo é que, quando a pessoa tem um novo surto, está novamente a atravessar uma crise, a tendência é recorrer ao mesmo tipo de tratamento, porque pensa, e com uma certa razão, que se deu resultado a primeira vez, pois também provavelmente irá dar resultado à segunda e à terceira vez. É claro que porque é que isto é prejudicial, e indo à sua pergunta, dos riscos da cirurgia. Porque, repare, toda a cirurgia é um ato técnico e está provado que os doentes que são operados precocemente têm um melhor prognóstico do que aqueles que são operados numa fase tardia. Claro. O que eu acho que, sem grande mistério, se pode atribuir a duas razões. Primeiro, haver menos lesões degenerativas dos nervos, ou seja, os nervos estarem intrinsecamente menos danificados e, portanto, beneficiarem mais de uma descompressão que é feita. E depois, porque sendo um ato técnico, naturalmente, quanto maior é o aperto, mais difícil tecnicamente é conseguir desapertar, para os profissionais, desapertar toda aquela estrutura. E eu, para terminar, eu vou-lhe contar o caso do tal doente para ver que muitas vezes estas situações são complicadas e é por isso que nós, por vezes, não podemos, digamos, saltar para conclusões, sobretudo se baseadas num único caso, e sabe que isto toda a gente tem sempre na família, um avô, um tio, um conhecido, que já teve, que correu mal, que para aqui, que para acolá. Eu vou-lhe contar um caso que se passou e que eu estou perfeitamente à vontade, porque eu não era o cirurgião, eu ia ser o ilustre médico assistente de um senhor que foi consultar, na altura, o meu colega, que era o diretor da ortopedia da Clipova, da clínica privada, a Clipova, na Póvoa de Varzim. Isto já tem 30 anos, e ele tinha um cálculo estreito muito avançado. Era um senhor que já teria, na altura, talvez 75 anos, não mesmo mais, e que, portanto, o meu colega examinou, viu e disse-lhe, olha, sabe que o senhor realmente, a única hipótese que tem é a cirurgia, mas o senhor tem de ter consciência que, atendendo ao seu estado, à sua idade, à maneira como isto já está, que isto efetivamente é um caso digamos, de risco, que é um caso de alta dificuldade técnica e que, portanto, que isto, digamos que o senhor tem de ter consciência efetivamente portanto, destas circunstâncias, aquilo a que está sujeito. Ao que o senhor respondeu, disse, olha, doutor, eu não me importa, eu quero ser operado de qualquer das maneiras, porque, olha, eu já não posso viver assim. Isto não é qualidade de vida, eu estou constantemente com dores de cabeça, eu tenho tonturas, eu não consigo dobrar o pescoço, eu já caí várias vezes,
eu não consigo apertar um botão, não consigo escrever, a minha mulher é que tem de me vestir, de maneira que isto não é vida e eu portanto, estou na disposição de ser operado e estou na disposição de aceitar os riscos. Bom, isto ainda foi no tempo longínquo em que nós médicos ainda nos podíamos dar ao luxo de internar o doente na véspera da cirurgia. O senhor foi internado na véspera e a ser operado no outro dia de manhã. E antes de vir para o bloco, recebemos um telefonema do enfermeiro-chefe da enfermaria onde o senhor estava internado, a dizer ao doutor, olha, eu acho que deve ter dado um AVC ao senhor, porque olha, ele está com a boca ao lado, ele está com a mão encolhida, ele não sente a perna, não se mexe, é melhor virem cá ver o que é que se passa, porque eu acho que o senhor não está bem. Nós, naturalmente, fomos todos lá acima, tivemos a examinar o senhor, e o senhor, que tinha realmente a sua hora marcada, tinha-lhe dado um AVC e estava realmente com uma paralisia completa do seu lado esquerdo. Agora, repara, se isto tem acontecido, em vez de ser na véspera da cirurgia, imagine que isto tinha acontecido no dia a seguir da cirurgia. Quem é que ia conseguir convencer aquela família, ou não só a família, nós próprios cirurgiões, ficaríamos sempre na dúvida o que é que será que nós fizemos que fez com que este caso tivesse este desfecho. Felizmente para nós cirurgiões e infelizmente para o senhor, o AVC deu-lhe na véspera da cirurgia e ele já não foi operado e infelizmente depois, enfim, o caso seguiu o seu curso natural. Mas isto, no fundo, o importante é realmente retermos como efetivamente estas coisas podem acontecer e uma coisa que parece intrinsecamente ligada à outra, na verdade, não passa numa pura coincidência. Exatamente. Muito obrigada, doutor, por mais um programa. Ora, essa foi um gosto. Agora voltamos na segunda semana de abril. Exatamente, voltamos daqui a 15 dias. Para a semana terá cá a companhia do Dr. António Lúcio Batista, que também tenho a certeza absoluta que lhe irá trazer mais algo de interessante para dizer. Muito obrigada e continuação de uma boa semana. Gosto. É o que lhe desejo assim também. Continue sempre com a companhia do Novo Canal, o seu canal de televisão regional. Boa tarde. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.